Eu confesso que eu tô assustada com a quantidade de conteúdos que eu estou vendo nas redes sociais, desabafos de diversas mulheres diferentes, né, que nem se conhecem, que nem têm relação entre si, mas sempre com um discurso falando, né, se perguntando, se questionando o porquê que os homens de hoje em dia estão tão frouxos, tão bananas, o que tá acontecendo, né, que as coisas mudaram tanto de uns anos pra cá. E aí, eu assisti vários desses relatos, vários desses vídeos e fiquei me questionando até que ponto existem homens que realmente são frouxos, né, que estão na passividade ali, estão acomodados demais, esperando que as mulheres façam tudo, e até que ponto, na verdade, esses homens, eles não estão fazendo aquilo que essas mulheres esperam que eles façam, porque eles não estão tão interessados assim. Porque, deusa, verdade seja dita, talvez você fique meio brava com o que eu vou te falar agora, mas essa é a realidade, tá bom? Não adianta você se considerar uma mulher interessante para um relacionamento. É claro que a questão de interessância, ela varia de acordo com a área da vida, né? Eu posso ser uma profissional interessante, eu posso ser uma amiga interessante, uma mãe, né, interessante. Então vai depender da área da vida, mas a gente tá falando aqui da área da vida, relacionamento homem e mulher, tá bom? Então, não adianta você se achar uma mulher interessante para homens dentro de um relacionamento se os homens não te acham interessante, porque no final das contas, para um relacionamento amoroso, quem tem que te achar interessante são os homens e não você. Também você. Mas o que eu quero dizer aqui é que muitas vezes a gente fica achando que somos a última bolacha do pacote ali, que a gente tá arrasando, que todos os homens do mundo não se sentem atraídos por nós por culpa deles, sendo que não faz sentido, né? Afinal de contas, se eu sou uma mulher e quero ter um relacionamento com um homem, é o homem que tem que me achar interessante, atraente, é o homem que tem que ver valor em mim. Se isso não tá acontecendo, eu não tô falando de um homem, mas tô falando do geral, né? Se os homens no geral não estão vendo isso, é porque talvez eu não seja tão interessante assim quanto eu penso que eu sou. Por mais que eu ache, por mais que as minhas amigas falem, mas a gente também precisa entender que nós estamos vivendo hoje em um mundo, em uma sociedade em que cada vez mais o homem moderno, ele precisa ser mais afeminado para ser aceito. Como se o homem demonstrar virilidade, uma certa agressividade, veja que eu coloquei entre aspas, porque eu não quero que você confunda essa agressividade com violência, tá bom? Mas é uma agressividade muito mais no sentido de iniciativa, de firmeza, né? A gente tá numa sociedade caminhando num espaço hoje em dia onde tudo isso é visto como defeito e não como virtude. Isso tá fazendo o quê? Com que a sociedade no geral castre a masculinidade saudável desses homens. A gente caiu nesse extremo, né, de chamar tudo de masculinidade tóxica. Eu inclusive fui impactada por um perfil esses dias de um homem falando para homens, ensinando os homens a serem mais femininos, no sentido de serem mais emocionais, serem mais sensíveis. E Deus, assim, ó, não é que isso seja ruim, mas isso não faz do homem mais homem, porque essa não é a prevalecência das características masculinas. Se eu não me engano, haviam feito uma pergunta para ele, né? Como o homem pode ser mais homem? Essa era a pergunta. E aí ele respondeu que o homem conseguiria ser mais homem a partir do momento que ele reintegrasse o lado feminino, ficasse mais intuitivo, mais sensível, mais emocional. E isso não é verdade. A gente tá caindo nessa contradição. Porque veja, meu amor, o homem, ele tem essa prevalecência de energia masculina que dá para ele características de virilidade, de iniciativa, de coragem, de postura, de firmeza. Isso não é tóxico, isso não é ruim. A gente foi para esse extremo de achar que toda a energia masculina, todas as características masculinas que fazem do homem são ruins. Não são. É isso que faz o homem, essa postura, essa firmeza. Mas isso não significa que ele não possa ter características de um lado feminino, até porque esse homem também tem energia feminina. Só que a energia feminina, né, que é essa questão mais sentimental que eu coloquei aqui, ela nunca vai ser o cerne da força masculina. Ela nunca deve ser a força motriz de guiança em um homem, porque senão ele tem a sua masculinidade castrada, fica sem os movimentos que a gente tá esperando que ele faça e aí a gente vai reclamar.
Exato. Esse é o cerne da força da mulher, da nossa energia feminina. E quando a gente entende que o homem tem a energia masculina e que sim, ele deve ter essa reintegração do feminino, mas nunca como guiança e apenas como suporte. E nós, mulheres, sim, temos a guiança pela nossa energia feminina. A gente deveria não é a palavra, né? Mas é o melhor pra nós no final das contas, né? Seria muito bom pra nós guiarmos a nossa vida pela energia feminina e utilizando sim o nosso masculino reintegrado como suporte, aí a coisa anda de uma forma legal. Só que como a gente está saindo de uma era, né? Lá pros anos 2000, mais ou menos, onde existia uma energia muito machista e de uma masculinidade muito violenta e muito de se impor acima do feminino, a gente começou a ir para outro extremo, negando as boas características do masculino. Isso, como sociedade, não é bom para nós. Então, fruto do que você pode estar enxergando por aí, né, desses homens frouxos, desses homens bananas passivos e afeminados demais, tenha certeza que é por conta desse movimento, de a gente, como mulher, ficar castrando a masculinidade desses homens, tirando deles a força que inclusive nos faz nos sentirmos atraídas por eles. E o que acontece é o seguinte, meu amor, a gente precisa entender que existe uma diferença entre o homem frouxo, banana, que está na sua energia feminina distorcida, que está muito no feminino, não tem pleno poder de sua energia masculina, não está instalado em sua energia masculina, esse é um cara. Existe também o cara que até tem essa energia masculina, mas está num momento de vida onde o cara é mais inseguro, mais tímido, não sabe trabalhar isso muito bem, né? E tem aquele outro que de fato não está interessado. E ponto. Até porque, meu amor, as coisas estão mudando. Hoje em dia, os homens eles estão muito mais seletivos e criteriosos para abordar uma mulher. Como hoje em dia tudo é considerado assédio, né? Se o cara fizer tal coisa, se ele abordar, a menina vai falar e é o heterotop, é o macho escroto, né? Os homens eles estão um pouco mais se segurando em relação a isso. Então, antigamente, você ia para uma festa, era uma fila de caras chegando atrás de você o tempo inteiro, até de uma forma não bacana, né? Hoje em dia, não mais. Eles só vão se dar o trabalho de realmente abordar uma mulher, de tomar uma iniciativa, se de fato eles estiverem interessados mesmo, se eles perceberem que aquela mulher de fato vale o risco de tomar um toco ali, vale o risco de não dar em nada. Então vamos entender quais são as diferenças, como que você pode identificar se o cara é frouxo ou se ele não tá interessado. Vou colocar algumas situações aqui que podem fazer sentido. Algumas vão fazer mais sentido em uma festa, em um bar, em algum lugar que você esteja ali, e outras vão fazer mais sentido em conversas que vocês tenham por WhatsApp, por redes sociais, por direct do Instagram e por aí vai, tá bom? Quem que é o homem frouxo? Quais são as atitudes que ele tem? Então vamos supor que você tá numa festa e aí você viu esse cara de longe, né? Você deu uma olhadinha pra ele, deu um sorrisinho, percebeu que ele te olhou, percebeu que ele também sorriu pra você, e aqui você vai analisar um pouco da linguagem verbal desse homem, né? Porque se você tá num canto, olha pra ele, dá um sorriso, vira pra baixo, esse homem olha pra você e de repente ele vira o corpo dele mais pra você, assim, ele dá um sorrisinho, né, de canto, olha pra baixo também e não faz nada, morre aí. Você passa a festa inteira aqui, né, com as suas amigas olhando, percebe que existe uma certa reciprocidade, mas o cara não vem e te aborda, isso já é um sinal de que ele pode ser um bananão aí de estar esperando que você tome alguma iniciativa. Pode ser que ele seja tímido e inseguro? Pode, mas se você deu algum tipo de abertura, algum sinal como um sorriso, que eu acabei de colocar aqui, você já deu um sinalzinho pra ele de que ele pode se aproximar de você. Então, o cara que eventualmente é tímido, mas tá com uma energia masculina ali legal, ele vai se arriscar. Ele pode chegar em você tremendo, ele pode chegar em você e não saber direito o que falar, né? Mas ele vai, entendeu? Ele vai e se arrisca. Agora, se ele não sai do lugar ali dele com medo de ser rejeitado, não, esse aí, dentro dessa situação específica que eu coloquei pra você aqui, pode ser um sinal de homem frouxo, sim. Segundo sinal, quando você percebe na postura desse homem que ele é meio mole, assim, sabe? Como que eu vou explicar isso? Mas existe aquele cara que tem uma postura firme, olha nos olhos, né? Aperto de mão, assim, firme. Sabe, você consegue sentir ali que o cara, ele tá todo firmão no corpo dele, ele tá confortável no corpo dele, independente se ele é gordo, se ele é magro, se ele é alto, se ele é baixo, ele tá confortável ali. Postura de homem, né? Sabe do que eu tô falando, né? O homem frouxo, ele não tem muita essa postura, ele, assim, meio encurvadinho, meio mole. Se você eventualmente for dar um beijo no rosto dele, né? Se você
tiver numa festa, enfim, for cumprimentar, é aquela coisa meio assim, me encola direito, vai. Eventualmente, se você for apertar a mão dele, é aquele aperto meio mole, assim. O cara não olha muito nos olhos, né? Olha mais pra baixo, fica meio cabisbaixo. Pra tudo ele tem um sorrisinho sem graça, assim. Sabe? Ai, Jesus. Esse aí também é sinal de homem frouxo, tá, deusa? Então, você toma cuidado com isso. Isso aqui você pode observar, inclusive, num cara que você tá numa festa, assim, só pela postura do homem você já consegue perceber. Terceiro sinal, esse aqui vai fazer mais sentido em uma conversa. Quando você percebe que nas conversas, né, nas coisas que esse homem te fala, ele é o tipo de cara que fica ofendidinho com tudo. É aquele cara que vai te cobrar porque você tava online e não respondeu ele. Fala que você tá sumida. Sabe aquele tipo de gracinha assim, nossa, deve estar falando com vários outros caras, nem lembra de mim. De repente é até capaz de botar umas carinhas de choro. Sabe esse lenga-lenga, esse mimimi? Fique irritadinho. Eventualmente, se ele descobre que você saiu com as suas amigas, de repente até pode ter saído com outro cara, enfim, vocês não tem nada, né? O cara fica irritadinho, bravinho, que você não falou nada, que você não deu satisfação pra ele. Leva tudo pro lado pessoal. Nossa, pelo amor de Deus, esse é um baita de um sinal de homem frouxo, banana, do feminino distorcido, ó. Isso aqui, esses comportamentos que eu coloquei pra você, eles acabam sendo mais comuns em mulheres, por conta de nossa energia feminina, mas também não é legal, nossa energia feminina distorcida, não saudável, né? Mas a gente vê esse tipo de comportamento mais presente em mulheres. Então, se você vê um homem com esse comportamento, pelo amor de Deus, saia correndo, porque esse aí, Jesus na causa, né? Não dá. Então, fica de olho nisso, deusa. Agora, você precisa também analisar atitudes e comportamentos do cara que, na verdade, não é que ele seja frouxo, pode até ser, tá? Mas, se ele apresentar isso aqui que eu vou te dar agora, não necessariamente significa que ele seja frouxo. Talvez, mais provável, significa que ele não tá interessado em você. Por isso que ele não tomou a atitude que você deseja aí. Qual que é o primeiro ponto, o primeiro comportamento? Você vê que esse cara na festa, ele tá ali, tranquilo, se divertindo com os amigos. É o cara que fala, que bebe, que tá ali sorrindo, né? Mas ele pode estar simplesmente se divertindo com os amigos, não chegando em mulher na balada, ou pelo menos não chegando em você. Porque às vezes ele pode chegar em outra mulher e você não vê depois, né? Mas se você olha pra esse homem e dá um sorrisinho, tem algum tipo de comunicação ali e não existe reciprocidade, você deu um sorrisinho, deu uma olhadinha, ele até pode ter dado um sorriso de sem graça, mas é diferente, a gente sabe, né? Aquele sorriso de reciprocidade é aquele sorriso assim, na molhadinha pro chão, né? Você percebe pelo olhar aqui, aquela coisa de flerte. Aquele sorriso para não deixar você sem graça, sorrindo pro nada, é aquele sorriso... Até mexe a cabeça, assim, né? E olha assim e simplesmente para de te olhar. Ele até sabe que depois você acaba olhando pra ele de novo, mas ele não te olha mais. Ele evita encontrar o seu olhar. Aí, minha deusa, é porque ele não tá interessado. E não necessariamente porque ele é frouxo, tá bom? Segundo comportamento que esse homem pode ter. Você ficou com ele algumas vezes, enfim, conversou no aplicativo, mas ele não te chama pra sair. E às vezes vocês até conversam, tem umas conversas, né? Enfim, mas ele não te chama pra sair. Porém, entretanto, todavia, você sabe que ele tá saindo com outras mulheres. E até mesmo nas conversas que você tem com esse cara, por mais que seja uma conversa que você ache legal, que ele fale com você, o negócio não aprofunda. Ele não busca saber em profundidade sobre você, sobre a sua vida, sobre os seus pensamentos, sobre os seus valores, sobre as suas crenças. As conversas são sempre superficiais, morrem rápido, coisas bestas do dia a dia, né? Isso significa que ele pode até estar ali papeando com você, enfim, pra passar o tempo, pra ter você como backup, eventualmente, né, se ele estiver carente ou não tiver ninguém melhor pra sair, mas ele não tá tão interessado assim pra te chamar pra sair da casa dele, pegar o carro, ir até um bar, pagar a conta, não tá tão interessado assim. E o terceiro sinal, que vai um pouco de encontro a esse segundo aqui, é quando o cara não puxa assunto. O máximo que ele faz é curtir uns stories, curtir uma foto, comentar com um emoji, jogar um gancho, alguma coisa, nossa, que linda, né, num stories, mas não é isso, não é puxar assunto, né? Ele só comenta umas coisas vagas assim, ele é muito frouxo. Não, ele não tá interessado. Porque se ele tivesse interessado, ele falaria qualquer abobrinha, ele inventaria qualquer coisa pra falar com você, tá bom? Deus, isso é tão importante que eu quero muito que você grave essa frase pra você, assim. Quando o homem, ele de fato tá interessado, ele não vai deixar você ter dúvidas. Ele vai tomar a iniciativa, mesmo que ele seja tímido e tenha medo de ser rejeitado.
cuidado. Ele pode não tomar uma iniciativa tão direta, talvez ele vá mais pelas beiradas como um amigo, mas ele vai fazer algum movimento. Eu lembro que quando eu comecei a me aproximar do meu marido, qual foi a primeira interação que a gente teve? A gente já se conhecia de um grupo de amigos em comum, mas faz tempo que a gente não se via, né? Fazia um tempo que a gente não se via e tudo mais. E aí eu lembro que teve um determinado momento que eu fui lá, publiquei no meu Facebook, perguntando, galera, alguém tem uma dica de nutricionista pra me dar? Tô procurando e tudo mais, né? Foi isso. Sem intenção nenhuma. Fui lá, só joguei. Meu marido, que não é bobo nem nada, olhou ali, tava interessado, foi e comentou na publicação: oi, Gabi, tudo bem? Nossa, quanto tempo? Nossa, eu fui numa nutricionista muito maravilhosa, acho que ela tem tudo a ver com você. Ele começou a falar um monte de coisa. Nossa, e o cardápio dela é incrível. Ai, me fala qual que é o seu convênio, porque de repente eu vejo pra você se ela atende o seu convênio. Ai, mas tá muito longo por aqui, vamos falar no WhatsApp. Começou a puxar. E aí foi pro WhatsApp e ele começou a falar um monte de coisa super prestativo. Não, me fala o seu convênio, vou ver com ela, pode deixar e eu ver. Sim, você percebe que um negócio do nada, um gancho do nada, porque o homem estava interessado ali, já percebi, né? Ali com esse comportamento já dá pra perceber. Ou seja, se ele quer, ele vai atrás, ele vai dar um jeito de puxar assunto com você.